Olá pessoal, essa aula aqui é uma continuação da aula anterior. Nela nós já falamos do axioma fundamental da análise matemática, que fala sobre a existência de um corpo ordenado completo, cuja notação clássica é essa daqui, e nomenclatura conjunto dos números reais. Lá nós vimos esse fato que esse R deve conter o Q, e que o raiz de 2 deve pertencer a R menos Q, ou seja, o raiz de 2 ele não está em Q. E nós comentamos que será visto que deve existir muitos elementos além desse raiz de 2 em R menos Q, e isso vai ser feito apenas considerando o axioma, apenas considerando R como um corpo ordenado completo e todas as propriedades que nós podemos tirar daqui, tá bom? Eu vou precisar desse fato que diz o seguinte: dado A positivo em R e N natural, existe um único B positivo em R, tal que B elevado a N seja esse A. Essa aqui é a definição de raiz enésima que você já conhece. Raiz enésima de A, esquisito isso aqui, raiz enésima de A. Então, tudo isso aqui já faz sentido, porque eu estou assumindo que R é um corpo ordenado, portanto ele tem uma relação de ordem, de acordo com o que nós vimos lá para trás, e ele também tem uma propriedade, ele tem duas operações, que é uma de soma e de produto entre elementos de R. Então, isso daqui faz sentido. O B elevado a N é simplesmente o produto de B por ele mesmo, N vezes. Então, aqui está tudo ok. A prova disso segue os mesmos passos de quando nós fizemos a análise do X e do Y, que motivou toda essa conversa aqui. Lá, o X aqui era um 2, e agora é N, e agora com a existência do R, eu posso trocar o Q pelo R aqui, posso colocar esse R, tá bom? Então a gente faz a mesma análise, que é a seguinte: você deve provar que esse X é não vazio, e ele é limitado superiormente, em seguida que ele não possui elemento máximo, depois para o Y não vazio, limitado inferiormente e não tem elemento mínimo, e você finaliza provando que todo elemento de X é menor que todo elemento de Y. E você não vai ter dificuldade em fazer essa análise aqui, ó, do I, do I' e do 3I. Talvez você tenha dificuldade nessa aqui, o 2I, mesmo seguindo os passos de lá, você talvez vai ter alguma dificuldade, porque você vai precisar de fazer uma coisa a mais. Mas você deve tentar fazer seguindo os passos de lá. Aí você deve até concluir alguma coisa por indução, né? O que você precisa para seguir os passos de lá, você deve concluir por indução. Se você não conseguir, aí você recorre à referência que nós estamos usando, que é o livro Curso de Análise do professor Elo Lages Lima, que Deus o tenha. Aí daí você vai conseguir fechar esse argumento, tenho certeza, né? Se você já fez o que eu pedi para fazer lá atrás, então você já vai adquirir uma certa habilidade de fazer esse tipo de coisa, tá certo? Então isso daqui não vai ter dificuldade não, tá? Agora, se não fez, eu estou mostrando que você tem sempre que fazer o que eu estou pedindo, senão vai ficar complicado seguir esse curso. Então, assumindo isso aqui, esse aqui, pessoal, esse aqui vai sair de graça, você feito esse, você sai de graça, tá? Então, com isso a gente acaba provando que se B é o sup de X, então o B deve ser a raiz enésima de A. Essa aqui é só uma anotação para dizer que o B resolve essa equação, assim como nós definimos aqui, tá certo? Beleza? Deixa eu falar uma coisa aqui. Se você olhar para cá,
assim como nós fizemos lá, você já percebe que o candidato a supremo é a raiz enésima de A aqui, enquanto que aqui o candidato a ínfimo é a raiz enésima de A. O que eu vou fazer aqui é só o caso do supremo. O caso do ínfimo é de graça também, tá bom? Você pode fazer seguindo os mesmos passos, então fica aí essa tarefa para você fazer o caso do ínfimo de y, que é a raiz enésima de A também. Beleza? Então vamos lá. Uma vez nós estamos assumindo que o B elevado a n e o A são elementos de um corpo completo, aí você usa aquela propriedade chamada tricotomia, que apenas ocorre 3 possibilidades. Ou eles são iguais, ou você tem uma dessas duas relações de ordem. O que eu tenho que fazer aqui para provar que o B como raiz enésima é o supremo de x é eliminar essas duas. E como é que a gente faz isso? Usando essas coisas aqui de cima, que nem nós fizemos lá. Esse argumento aqui é inteiramente análogo, não muda nada, só notação, né? Um conjunto, né? Mas o argumento é inteiramente o mesmo, é análogo. Diria até o mesmo, né? Não mudei o raciocínio aqui. Então vamos lá. Se o B elevado a n for menor do que o A, aqui eu estou falando que basta analisar o caso em que B é positivo, porque o caso em que B é zero, você vai ver que também sai de graça, tá bom? E a outra coisa que é bom eu falar aqui você vai ter que analisar uns casos assumindo valores para A, para garantir que isso daqui é sempre mesmo diferente de vazio, tá? Então tem esses dois detalhezinhos aí que fica para você fazer essa análise. Não cabe eu fazer isso aqui não. Tem coisa mais séria para a gente fazer lá na frente. Eu preciso terminar isso aqui agora. Então assumindo o caso que o B é positivo. Se eu tenho essa relação de ordem, isso está dizendo que o B pertence a x, porque ele vai cumprir a definição aqui de x. Mas se ele está em x, é um problema. Por quê? Porque ele é o supremo, por hipótese ele é o supremo, e ele está em x, então ele é o elemento máximo. Mas absurdo, porque eu já estou assumindo que você provou que não tem elemento máximo. Então já eliminou essa possibilidade. E essa outra aqui é parecida. Se ele for maior do que A, se o B elevado a n for maior do que A, aí eu estou no caso que B é positivo, aí sim eu estou usando o caso que B é positivo. Aí daí ele vai pertencer a Y. Só que Y não tem elemento mínimo, então tem que ter um elemento menor em Y menor do que B, porque não tem elemento mínimo, então tem que ter sempre um menor. Mas daí o que acontece? Por 3i, todo elemento de x é menor que todo elemento de y. Então todo elemento de x é menor que qualquer que seja o elemento de y. O C é o elemento de y. Mas o C é menor do que o B, por causa daqui. Aí olhando para cá, o que isso está dizendo? Isso daqui vale para todo x e x. Isso está dizendo que o C é cota superior do x. Mas daí é um problema, porque eu estou achando uma cota superior menor do que o supremo, porque o B é o supremo. Então é um absurdo. Então eliminou essa possibilidade. É só isso. Tá bom? Bora para a próxima aula. Um abraço.